Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth, o capítulo 1, um livro histórico que vai trazer muito aprendizado para as nossas vidas. Eu tenho como título Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Como eu disse na síntese, essa história, esse romance, esses fatos, eles ocorrem na época dos juízes. Houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, que significa meu Deus é rei. O nome da sua mulher era Noemi, que significa feliz. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom, que significava doença e morte. O nome que eles escolheram para os seus filhos. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, que significa teimosa. O nome da outra, Ruth, que significa amizade. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Nós então vemos aqui um pai de família, Elimeleque, que diante de uma situação extrema de fome, tenta resolver o problema, pega sua família e vai para uma cidade que era grandes inimigos do povo de Deus. Provavelmente, em uma dessas fases que eles tinham paz, foi que ele foi morar na cidade de Moabe, no país de Moabe. E conta a palavra de Deus que chegando lá, passou pouco tempo, Elimeleque morreu. Ficando Noemi com seus 2 filhos. Eles, na idade de casar, se casam com 2 moças, Orfa e Ruth. Acredito eu que foram muito felizes nas suas escolhas, porque foram noras fiéis ao seu compromisso, né? Não somente um compromisso com os esposos, mas agora um compromisso com a nora, pelo menos uma delas, Ruth, que essa fica firme com sua sogra. Foi muito feliz essa sogra com as suas noras, né? Com as escolhas. E a palavra de Deus diz que os filhos também morreram. Agora são 3 viúvas. E a gente precisa lembrar da cultura, da época, tudo muito diferente de agora. Não tinha NPS, a mulher não era bem vista, não tinha muitas oportunidades. Era uma situação extrema, uma situação muito difícil. Mas a palavra de Deus diz no verso 6 que Noemi, ela fica sabendo de um fato, que na terra dela, lá em Belém, lá em Israel, Deus havia olhado para o seu povo e dado ao povo boas colheitas. O que eu fico meditando nessa palavra é a respeito do tempo que eles passaram longe da sua terra. Será que era para eles terem ficado tanto tempo? 10 anos?
Será que Elimeleque orou ao Senhor, buscou direção ao Senhor para uma estratégia para se livrar da fome tão extrema ao ponto de pegar a família, sair do meio dos seus, para ir para uma terra distante, que já teve casos de inimizade, porque os moabitas, eles são descendentes de Ló? Será que era para ter ficado tanto tempo? Como a mesma pergunta, será que o povo de Israel, quando descem ali os filhos de Jacó para o Egito, será que era para eles ter se apegado àquela terra? Não era somente para esperar o período da seca extrema, da fome, e depois voltar para sua terra? E por que fica mais uma pergunta para nós? Por que as pessoas sempre culpam Deus por tudo? E não olham aqui as decisões que foram tomadas? Será que se esses homens da família não tivessem morrido, eles teriam voltado? Será que teriam voltado? Se está ali o chefe da família, se está ali os maridos, eles teriam voltado? Construindo algo, prosperando naquele lugar? Então vem o que nós chamamos das provações, das lutas, que são permissão de Deus para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. E Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E da descendência de Ruth, Ruth será bisavó de Davi. E da descendência de Ruth virá o Messias. Então esse era o plano original de Deus. E quando as três então voltam, vêm a caminho de Belém, Noemi se preocupa com aquelas noras e fala com elas: olha, volta para os seus pais, fica no seu país, vocês vão ser muito bem guardadas no seu país, perto de seus pais, e vocês se casarão de novo, vocês são jovens. E elas começaram a chorar, gostavam da sogra e viram na sogra algo muito diferente. Viram na sogra o temor do Senhor, viram a sogra orando, sacrificando ao Senhor, por isso elas queriam seguir a sogra. Aí ela fala para elas assim: olha, fica aí, eu já sou velha, não posso mais casar. E ainda que eu me casasse, ainda que por um milagre eu tivesse filhos, vocês iriam esperar esses filhos crescer? Era outra cultura que havia entre o povo judeu, os israelitas. Suscitar geração na própria família. E uma das noras órfã, então, aceita a palavra da sogra e fica entre os moabitas. Mas Ruth não aceita a palavra. E ela fala assim, no 16: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, se me separar da senhora. Ruth fala aqui umas palavras lindas, que chama a atenção de qualquer um. Um voto que ela está fazendo aqui, uma promessa maravilhosa. Que nora é essa?
que sabe que a sogra está viúva, que sabe que a sogra está sem filhos, que conheceu a intimidade da sogra e viu que ela tinha um Deus e que esse Deus ela queria servir. Ruth, antes de ir para Israel, já havia se convertido ao Deus de Israel. Mesmo morando em Moabe, mesmo cercada de idolatrias, de um povo inimigo das crenças da fé de Israel, Ruth já havia se convertido ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da sua sogra, ao Deus do seu marido. E ela fala essa frase linda: onde você for eu vou, onde você morar eu morarei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você morrer eu morrerei e serei sepultada também. Quem olha essa frase fala: que maravilha! Só que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver na vida de Ruth, através dessa confissão que ela faz em público, entre aspas, porque foi com a sogra, mas ela confessa: é assim que vai ser a minha vida, eu não vou me desgrudar da senhora, o seu Deus será o meu Deus. Quando nós chegamos para o cristianismo, a palavra de Deus também lá em Romanos, ela diz que nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. E as confissões que nós fazemos através da nossa boca, o que é que nós temos confessado para o mundo, o que é que nós temos confessado para os nossos parentes? Esses dias eu pregando sobre esse tema, esse assunto família, eu disse sobre isso. Os filhos, os pais, as esposas, os maridos, têm nos visto com a Bíblia na mão? Tem nos visto com o joelho no chão? Já viu luzes acesas pela madrugada porque levantamos para orar e por interceder? Tem visto em nós que o que nós falamos, nós vivemos? E eu chamava a atenção para esse fato, porque orar somente para a família se converter não é o suficiente. Eles vão ser aquilo que eles veem nós fazendo. Se eles nos veem sendo injusto, se eles nos veem não pagando as nossas contas, mentindo, eles estão vendo: esse evangelho eu não quero, ele é mentiroso, ele é hipócrita. E por que eu chamo tanto atenção agora com este livro de Ruth? Ruth ficou com Noemi porque ela viu essas características nela. Porque ela não foi criada como o povo de Israel, servindo ao Deus de Israel. Ela aprendeu isso no tempo que ela entrou para a família, menos de 10 anos, que não fala o tempo de casado que eles tinham. Não fala que eles tiveram filhos. Então nós podemos entender que foi pouco o tempo de casado que ela teve com o marido. E ela viu tudo isso que ela está confessando aqui. Viu fidelidade, viu amizade, viu o Deus que ela servia. E ela faz uma confissão muito séria. Era muito mais fácil para Ruth ter voltado para sua parentela. Era muito mais fácil para Ruth não ir morar num país estrangeiro. Estar sujeita a ser estrangeiro num país de cultura tão diferente. Os caminhos mais fáceis. E a palavra de Deus diz que o caminho que nos leva para a vida eterna é estreito. É difícil. Eu também digo isso, né? Que
se o caminho que estamos está largo, está fácil, eu faço o que eu quero, eu sirvo a Deus da maneira que eu quero, com certeza absoluta, esse caminho não conduz para a vida eterna. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz. Chame-me de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Noemi tinha o nome de feliz. E agora ela se dá um outro nome. Isso é muito perigoso na nossa vida. A gente mudar o nosso nome e confessar outro nome por causa da situação que eu estou vivendo. Não, eu estou vivendo uma situação difícil, mas o meu nome ainda é feliz. E toda situação, como nós já dissemos antes, podem ter sido escolhas ruins, tempo demais fora do seu país. E não que Deus tornou ela amargurada, e sim as escolhas a tornou. Fica essa palavra para nossa